Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos dar sequência ao tema da aula passada, tá? Nós vamos continuar falando sobre a água para a manutenção da vida, ok? Hoje nós vamos falar de 5 temas, mas primeiro eu gostaria que vocês estivessem em mãos, novamente, o nosso caderno, para que a gente consiga anotar o que foi importante, ok? Então, todos com o caderno em mãos, todos com lápis, caneta, o caderno em mãos, para que a gente consiga anotar. Vamos lá? O nosso primeiro tema de hoje é o consumo de água. Como essa água deve ser consumida no nosso organismo. Depois, nós vamos falar sobre o excesso de hidratação, como esse excesso de água pode fazer mal para o nosso organismo. Lembra que eu já tinha dito para vocês nas aulas passadas que nós temos uma quantidade certa de líquido que deve ser ingerido. Esse excesso de líquido pode causar um mal-estar, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho disso também. Nós vamos falar do pós-treino, por exemplo, depois que eu treinei musculação, depois que eu participei de um jogo de vôlei, handebol, futebol, como o meu organismo trabalha, como que essa hidratação deve ser realizada no pós-treino. Depois nós vamos falar sobre como se hidratar corretamente e os perigos de uma desidratação. Na última aula, eu falei para vocês que a desidratação, ela pode levar ao óbito, né? Ela pode levar até a morte. Então, nós vamos ver quando isso acontece, ok? Então, vamos lá, pessoal? Caderno em mãos, caneta em mãos, escrevam. Consumo de água ideal. Primeiro escrevam, tema. A água para manutenção da vida, segunda parte. A água para manutenção da vida, segunda parte. Primeiro tópico, consumo ideal de água. Primeiro tópico, consumo ideal de água. Lembra que eu ensinei para vocês, há umas 2 aulas atrás, uma continha que deveria ser realizada para que a gente saiba qual é a quantidade de líquido ideal para ser ingerido? Então, anotem de novo. Eu devo multiplicar 35 ml pelo meu peso, tá? 35, Letícia, peso 50 quilos, então 35 vezes 50. O que isso vai dar, professor? 1,750, 1,75. Então, essa é a quantidade de litros de água por dia que eu devo ingerir, tá? Então, vamos lá, anotem. O ideal de consumo de água diário, anotem, o ideal de consumo de água diário é de cerca de 2,5 litros água por dia. O ideal de consumo de água diário é de cerca de 2,5 litros água por dia. Porém, lembre-se da continha. Eu que peso 50 quilos, tenho que me hidratar da mesma forma que uma pessoa que pesa 70 quilos ou de uma pessoa que pesa 20 quilos? Não, tá? Por isso a necessidade de se fazer a continha. Então, gostaria que vocês anotassem no caderno e que todos fizessem. 35 ml vezes o seu peso, tá? 35 vezes o seu peso, ok? Litros de água por dia, tá? Porém, quando nós falamos de atletas de alto rendimento, isso muda um pouco. Professora, o que são atletas de alto rendimento? Os jogadores da seleção brasileira de futebol são atletas de alto rendimento. Os atletas de atletismo, as pessoas que competem, são atletas de alto rendimento. Atletas de alto rendimento, meninos, são pessoas que usam o esporte como profissão, que treinam constantemente, tá? Que têm treinos marcados diariamente. Então, esses são atletas de alto rendimento. Pessoas que têm um treino diário e pessoas que participam de competições. Isso são atletas de alto rendimento. Ah, professor, eu faço musculação todo dia, sou um atleta de alto rendimento? Não, tá? Isso não se constitui um atleta de alto rendimento. Mesmo você treinando musculação todos os dias, você não é um atleta de alto rendimento, ok? Então, anote. Para
Para atletas de alto rendimento, o recomendado para atletas de alto rendimento, o recomendado é ingerir 1,5 litros água por dia para cada quilo perdido durante as atividades. Professora, como que eu vou saber se eu perdi? A gente perde quilo durante a atividade física? Sim, porque o nosso músculo, nós vimos na última aula, tem uma constituição de 75% de água e o tecido adiposo 10% de água. Quando eu pratico atividade física, esse líquido ele vai diminuir. Se o músculo e o tecido adiposo pesa, quando eu perco líquido, eu diminuo o meu peso, ok? Isso quer dizer que eu emagreci, professora? Não, isso quer dizer que você desidratou, tá? Você só precisa fazer a hidratação novamente. Ah, professora, então se eu colocar uma capa de chuva, correr e me pesar, eu vou ter emagrecido. Não, você vai ter desidratado, você vai ter perdido líquido e sais minerais, tá? Então, o suor, ele não quer dizer que você está emagrecendo. Coloca assim, curiosidade, coloca isso porque é extremamente importante. O suor, ele não quer dizer que você está emagrecendo, porque nós não perdemos gordura através do suor. Nós perdemos líquido e sais minerais, água e sais minerais. Quando eu perco água e sais minerais, eu tenho uma desidratação. Para que eu emagreça, eu preciso ter uma redução do meu tecido adiposo, da minha gordura, e eu não perco gordura pelas células de transpiração, tá? Eu não perco gordura, ninguém sua gordura, tá? Então, quando eu estou suando, eu estou perdendo água e sais minerais. Perco peso? Momentaneamente, sim. Se você pesar logo depois de uma atividade física intensa, de uma atividade esportiva intensa, como o futebol, por exemplo, você vai estar um pouco menos pesado, um pouco mais leve. Porém, assim que você se hidratar, o peso vai voltar ao normal, porque você não perdeu o tecido adiposo, você só desidratou, ok? Então, lembre-se disso, tá? Não adianta ficar de capa de chuva, correndo na esteira, na bicicleta, fazendo bicicleta, correndo, porque você não vai emagrecer, você vai só desidratar, tá? Por que alguns esportes, professora, utiliza técnicas de desidratação para perda momentânea de peso, como as lutas, por exemplo? Nas lutas existe a pesagem, tá? O atleta precisa se manter no peso para que ele consiga competir em determinada modalidade. Porém, logo depois ele se hidrata e volta ao peso normal. Então, realmente, essa desidratação, ela é sim utilizada em alguns esportes, tá bom? Mas não é o indicado para pessoas que não sejam atletas de alto rendimento, que não precisem fazer isso, tá? Então, deixar com que seu organismo se desidrate não é o indicado, ok? Então, todos anotaram que nós devemos fazer uma continha, 35 vezes o meu peso, para saber a quantidade de água que eu devo consumir diariamente. Lembrando, meninos, que a água, ela deve ser ingerida diariamente, não só devido a práticas esportivas ou práticas de atividade física. Nós precisamos de água diariamente, mesmo quando estamos parados, tá? Mesmo em inércia, eu preciso de água diariamente, ok? Então, principalmente nos dias mais frios, onde a gente tende a beber menos água, isso pode ser perigoso, tá? O nosso organismo, ele precisa de água para manutenção, seja nos dias quentes, seja nos dias frios. Lembre-se, os nossos órgãos, todos eles precisam de água para se manterem vivos, para que a gente consiga manter funcionando, a funcionabilidade dos nossos órgãos. Então, o consumo de água, ele é indispensável, ok? Excesso de hidratação. Professora Letícia, existe isso? Se eu beber mais água, mais líquido, vai acontecer alguma coisa? Vai, tá? O organismo, ele pode entrar em colapso. Então,
O excesso de hidratação, o excesso de líquido no organismo pode não ser positivo. Vamos ver por quê. Anotem. O excesso é sempre prejudicial. Pode comprometer seu desempenho e causar um mal-estar. Meninos, quando se bebe muita água, geralmente a gente tem a sensação de estar cheio, né? Geralmente a gente tem uma sensação do organismo estar ruim, difícil de funcionar. Isso em atletas pode ser muito prejudicial. Por exemplo, vou começar a correr uma maratona agora, né? Vou começar uma maratona 9 horas da manhã. Aí, 8h30 da manhã, eu bebo água. Isso vai comprometer o meu desempenho físico, tá? A ingestão de água em atletas de alto rendimento, ele deve ser controlado. Geralmente 20 minutos antes, durante e 20 minutos depois do treino, mas de forma controlada. Você não pode ingerir muita água antes ou durante um treino, seja ele de handebol, futebol, vôlei, corrida, natação, qualquer treino, tá? Nós temos a quantidade ideal. Vocês já devem ter percebido, às vezes aqui mesmo na escola, durante a prática de alguns esportes, quando você bebe muita água, você tem um mal-estar, geralmente sente dores abdominais, um cansaço excessivo, tem alguns alunos que sentem até tontura depois de beber muita água. Então, por quê? Porque o organismo está reagindo àquele excesso de hidratação. Eu já falei para vocês em aulas passadas, o nosso corpo ele é uma máquina perfeita, tá? E ela tem, tudo nela tem que ser corretinho, inclusive a hidratação, tá? Ela não pode exceder, ok? Então, vamos lá. A hiperidratação pode provocar a queda dos níveis de sódio no organismo e também leva a fortes dores de cabeça, náuseas e vômitos. Então, o sódio no nosso organismo, ele tem um papel muito importante, tá? E ele precisa estar regulado, ele tem a quantidade certa. Se ele elevar ou se ele diminuir de forma brusca, isso vai causar um mal-estar muito grande. Então, o que a hidratação em excesso causa? Anote, por favor. A hidratação em excesso ou hiperidratação pode provocar a queda do sódio no organismo. A hiperidratação pode provocar a queda do nível de sódio no organismo. O que essa queda vai causar na gente, fisiologicamente falando? Fortes dores de cabeça, náuseas e vômitos. Náuseas, meninas, aquela dor abdominal, aquele mal-estar, isso são náuseas, tá? E ele vai causar isso e algumas pessoas chegam até a vomitar, ok? Anotaram? Nós acabamos de falar o que deve ser feito e o que não deve ser feito, né, durante o treino, antes um pouco e durante o treino. Agora nós vamos falar o que precisa ser feito no pós-treino. Depois que eu terminei de fazer a minha aula de natação, terminei de fazer o meu futsal, meu futebol, meu handebol, basquete, terminei de malhar na academia, fazer meu circuito. O que eu devo fazer agora, professora? Eu devo me hidratar. Nós temos o antes do treino, o durante o treino e o pós-treino. O pós-treino é o que nós vamos falar agora. Então, coloca uma setinha aí, coloque pós-treino. A hidratação no pós-treino é igualmente importante. Quando eu termino de treinar, meninos, o cansaço, por mais que eu seja um atleta de alto rendimento treinado, o cansaço, ele é inevitável, tá? Eu vou me sentir cansada, sim. Então, o que eu faço no pós-treino? Vamos lá. As 2 primeiras horas após o treino são significativas para a absorção de líquidos, aumentando assim o volume do plasma sanguíneo. Eu preciso que aumente o volume do plasma sanguíneo para que o meu sangue corra mais rápido, para que eu consiga descansar, tá? Então, assim, 2 primeiras horas são primordiais para o pós-treino. Elas são significativas para a absorção de líquidos, aumentando assim o volume do plasma no sangue.
Essa reidratação, meninos, no pós-treino, pode ser feita só com água, professor? Não deve ser feita só com água, principalmente em atletas de alto rendimento, tá? Eu preciso de bebidas que contenham sódio, que contenham sais minerais, para que me ajude nessa hidratação, nessa reidratação, ok? Então, vamos lá. Para agilizar a reidratação, prefira bebidas geladas ou até com açúcar, se houver necessidade, pois elas aceleram o processo. Então, bebidas que têm sódio, que têm açúcar, que têm sais minerais, elas aceleram esse processo. Então, no pós-treino, só a água não é o indicado, ok? A não ser que você não seja um atleta de alto rendimento. Ah, joguei só 10 minutos, professor, agora eu preciso tomar uma bebida que tenha sais minerais. Não é bem assim que funciona, tá? Os sais minerais, o sódio, o açúcar, ele precisa ser reposto no organismo quando acontece um grande esforço físico, tá? Se eu fiz só uma caminhadinha leve, a água só vai dar conta dessa reidratação, ok? Essa hidratação utilizando sais minerais, utilizando açúcar, utilizando sódio, ela é mais indicada para atletas de alto rendimento, tá bom? Todos conseguiram anotar o pós-treino? Conseguiram? No nosso próximo tema, nós vamos falar do perigo da desidratação. Eu falei para vocês na última aula que a desidratação, ela pode levar até a morte, ela pode causar o óbito, tá? E a desidratação, meninas, ela acontece em várias ocasiões no nosso organismo. Não é só durante práticas esportivas ou durante práticas de qualquer modalidade de atividade física que ocorre uma desidratação. Durante uma febre muito alta, por exemplo, o nosso organismo também entra em desidratação, tá? Porque acontece uma elevação excessiva de temperatura e a gente acaba sofrendo uma desidratação. Então, se você algum dia já ouviu ou venha a ouvir que alguém morreu desidratado, não quer dizer que essa desidratação tenha sido causada por práticas esportivas, ok? Então, vamos lá. A desidratação, anote, é classificada como a perda dinâmica de água pelo corpo. A desidratação, ela é identificada com a perda dinâmica de água do corpo. Então, todas as vezes que eu perco um excesso de água do meu corpo, eu me encontro desidratado, ok? Diversos fatores, como eu acabei de dizer, meninos, podem contribuir para isso, como a intensidade e duração de exercícios, o clima, tipo de roupa e questões de doenças, tá? Então, várias coisas podem causar uma desidratação, ok? Como eu já acabei de dizer para vocês. A perda excessiva de água faz com que o ritmo cardíaco aumente por conta da diminuição do volume sanguíneo. Quando eu perco muita água, eu diminuo o volume do meu sangue no meu corpo. Essa diminuição do sangue faz com que o coração bombeie mais lentamente. Então, o ritmo cardíaco, ele tende a aumentar, porque o coração começa a receber menos sangue, né? O volume de sangue é menor, então ele precisa bombear mais, ele bombeia mais, ele faz mais força. Então, o ritmo cardíaco, ele tende a aumentar. Isso não é indicado para o nosso organismo. Lembra que eu disse para vocês que todos os nossos órgãos, eles estão preparados para lidar de uma forma. Eles são uma máquina que devem funcionar de forma correta. O meu coração, ele tem um bombear sanguíneo certinho, ele tem uma frequência cardíaca que ele precisa seguir. Se essa frequência aumenta ou diminui, eu tenho um colapso do organismo e isso pode levar a consequências. Então, vamos lá. Segundo estudos, perda de 10% de água, quero que vocês anotem isso. Segundo estudos, vou dizer bem devagarzinho. Segundo estudos, a perda de 10% de água corporal pode levar a distúrbios graves, como tontura, dificuldade de concentração, espasmos musculares e problemas renais. Então, quando eu perco cerca de 10% do volume de líquido do meu corpo, que a gente falou lá no início da última aula, que é mais ou menos 70%, eu posso ter distúrbios graves, como tontura, dificuldade de concentração, espasmos musculares e problemas renais.
Por que dificuldade de concentração, professor? Se eu me concentro aqui, o nosso cérebro é constituído de água. Por que problemas renais? Os nossos rins precisam de água para funcionar. Por que espasmos musculares? Os nossos músculos são constituídos de 75% de água. Então, a água faltou no organismo, tudo isso vai entrar em colapso, ok? A perda superior de 20% de água total do nosso corpo pode levar à morte. Pode ser fatal, tá? Então, perdi 10% de água, eu preciso me reidratar. Eu preciso ser reidratado. Ah, professora, mas a pessoa tá doente lá, internada, como que ela vai se reidratar? Ela tá com febre, perdendo água, perdendo líquido? Através de soro fisiológico ou de outras medidas que os médicos irão tomar, tá? Mas essa reidratação, ela precisa ser feita. A partir de 20% de perda de líquido, o nosso organismo pode entrar em colapso e pode ser fatal, ok? Ah, vou ficar o dia todo sem beber água, não quero beber água, não gosto de beber água, vou ficar o dia todo sem beber água. Você vai ter consequências muito graves, tá? Existem casos de pessoas que perderam os rins, tá? Que perderam o funcionamento renal por causa de falta de líquido. Nós temos problemas como pedra nos rins e alguns outros problemas. Então, não fiquem sem beber água, principalmente nos dias mais frios, ok? Ah, mas eu não pratico atividade física, eu não faço esporte. Você precisa se hidratar diariamente, não se esqueçam disso, ok? O nosso próximo e último tema da aula de hoje, meninos, é como se hidratar corretamente. Então, coloque aí no caderno de vocês. Como se hidratar corretamente. Acabamos de dizer que a desidratação ela pode ocorrer durante várias fases da minha vida e não só durante a prática esportiva. Então, como que eu me hidrato? Vamos lá. Quando suamos em excesso, além da perda de água, também perdemos eletrólitos, uma combinação de sódio e potássio, entre outros nutrientes. Acabei de dizer para vocês, durante a sudorese, enquanto estamos suando, a gente não perde somente água, nós perdemos sais, minerais e nutrientes. Só não perdemos tecido adiposo, nós não perdemos gordura, ok? Então, suar emagrece, professora? Vou dizer de novo, não, suar não emagrece. Você tem uma perda de peso momentânea, tá? Mas não emagrece, ok? Então, vamos lá. Quero que anote. Quando suamos em excesso, além da perda de água, também perdemos eletrólitos. O que são eletrólitos, professor, dentro do nosso organismo? Uma combinação de potássio e sódio, tá? Uma combinação de potássio e sódio, entre outros nutrientes também. Acabei de dizer para vocês também, dependendo da quantidade de desidratação, da quantidade de esforço físico que a gente faz, só a água não é o suficiente para uma hidratação correta. Então, às vezes, eu preciso recorrer a bebidas que tenham sais minerais, sódio, açúcar, tá? Então, isso a gente já anotou. Em caso de atividades superiores, atividades físicas, agora estou falando de desidratação a partir de atividades esportivas e físicas. Atividades superiores a 1 hora de duração, principalmente corridas, maratonas, é necessário uma hidratação através de isotônicos, tá? E bebidas esportivas. Então, maratonas, que são corridas muito longas, esportes de alto rendimento, só a água não será necessário. Então, para se hidratar, é necessário que a gente entre com isotônicos ou bebidas esportivas. Porque elas são ricas em calorias, vitaminas, sais minerais. A água de coco, meninos, é uma excelente bebida, tá? Recomendado para hidratação, principalmente para pessoas que praticam musculação, por exemplo, ou alguma atividade em academias, jump, outras atividades. A água de coco ela é um ótimo, ela tem, apesar de ter calorias, né? Ela é muito rica em sais minerais e é excelente para a hidratação, ok? Porém, se você é uma pessoa que não pratica atividade física e está em casa, a água é o suficiente, tá? A água vai ser o suficiente para essa hidratação, ok? Vamos lá. O mais recomendado é a ingestão de 400 ml a 600 ml de líquido
2 horas antes do início do treino. Durante a prática esportiva, ingerir 100 ml de água fria a cada 20 minutos. Isso é durante uma prática esportiva. Então, anote assim. Como deve ser feita a hidratação durante uma prática esportiva? E puxa uma setinha. Como deve ser feita a hidratação durante a prática esportiva? Puxe uma setinha e escreva, por favor. O mais recomendado é a ingestão. O mais recomendado é a ingestão de 400 a 600 ml. O mais recomendado é a ingestão de 400 a 600 ml de líquido 2 horas antes do início do treino. O mais recomendado é a ingestão de 400 a 600 ml de líquido 2 horas antes do treino. Durante a prática esportiva, ingerir 100 ml de água fria, tá? Não é água gelada, não, é água de temperatura ambiente, fria. Durante a prática esportiva, ingerir 100 ml de água fria a cada 20 minutos. Então, de 20 em 20 minutos, o necessário é que eu ingira 100 ml de água, por exemplo, durante um jogo de handebol, de 20 em 20 minutos, durante um jogo de futsal, de futebol, o necessário é que o corpo seja reidratado a cada 20 minutos, ok? E assim a gente encerra o tema desidratação, o tema água, tá? O tema hidratação. Meninos, por que eu achei necessário essa discussão com vocês? Primeiro por estarmos em uma época fria, né? Dias mais frios, geralmente a ingestão de água não é, né, realizada por nós. O ser humano, ele, na sua grande maioria, não faz a ingestão correta de água. E isso pode agravar muito a saúde. Então, primeiro ponto, eu apresentei para vocês a importância da água e da hidratação durante a prática esportiva e durante a vida pela necessidade. Achei necessário ensinar para vocês como a hidratação corporal é importante. O beber água não é simplesmente beber água. A água, ela funciona como uma revitalizante do nosso organismo mesmo. Nós precisamos de água para viver. Então, beba água diariamente. Faça continha para você saber qual a quantidade de ingestão de água correta e beba água diariamente. Não estou com sede, mas eu vou beber água mesmo assim. Lembre-se que sentir sede já é um indício de desidratação. É como se o organismo pedisse ajuda naquele momento, ok? Então, achei pertinente esse assunto para que vocês entendam a importância da ingestão de líquido na vida, durante os treinos, no pós-treino, tá? Antes dos treinos. Às vezes eu falo com vocês, tragam garrafinha para a escola, bebam água, deixa a garrafinha cheia, beba água o tempo todo, porque nosso organismo precisa de água para viver. Como vocês puderam observar no debate na aula passada e nessa aula, a falta de água no nosso organismo pode causar um colapso, tá? E levar, inclusive, à morte ou a problemas sérios, como os problemas renais, problemas cardíacos, articulares, ok? Então, por isso eu achei pertinente o assunto. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar para vocês um vídeo falando um pouquinho mais sobre a importância da água. Gostaria que todos assistissem, tá? Foi muito bom estar com vocês mais uma vez e até a próxima aula. Um abraço, meninos!